Vamos lá, pessoal. Artigo 225 da Constituição Federal, vamos falar do meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No caput aqui, para fins de prova, só separar quem tem direito e quem tem dever. Quem tem o direito ao meio ambiente sadio, equilibrado? Todos. Quem tem o dever? Não só o poder público e a coletividade. O poder público e a coletividade têm o dever de preservá-lo. Direito, todos. Cai assim em prova, bem na letra da lei mesmo. Quem tem o direito é a coletividade, o poder público? Não, é todos. Está escrito todos. Quem tem o dever? O poder público e a coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para gerações presentes e futuras. A Constituição protege aqui as gerações futuras. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Esses processos ecológicos aqui do inciso 1, nós temos os processos da fauna, da flora, o processo todo reprodutivo de peixes, tudo isso deve ser preservado. A Constituição garante isso, ainda prover o manejo ecológico das espécies e todo o ecossistema. Existem leis que protegem, mas nós sabemos que isso não é eficaz. Não é eficaz porque a corrupção naquele meio de quem deveria preservar dos agentes públicos é maior do que está previsto na Constituição. No 2 nós temos ainda que é dever do poder público ainda preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Esse patrimônio genético do país é todo o uso de recursos genéticos, seja de plantas, animais, micro-organismos, que se refere à pesquisa ou à manipulação biogenética e à utilização para o aumento do saber científico ou para o desenvolvimento de produtos comerciais. Nós temos exemplos aqui, usos em laboratório, uso por exemplo, também de combustíveis, fabricação de remédio, tudo isso refere ao patrimônio genético do país. Então, incumbe ao poder público preservar a integridade do patrimônio genético e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação desse material genético e ainda até a comercialização, quando for possível a comercialização. 3. Compete ainda ao poder público definir todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei em sentido estrito, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Nesse inciso 3 aqui, nós lembramos, primeiramente, lá do Pantanal Mato-Grossense, é uma área protegida, a floresta amazônica, outra área protegida. Todos os estados, todas as unidades da federação, todos os estados membros, espaços territoriais serão definidos, serão demarcados como áreas de preservação, áreas de proteção, se houver. Sendo que a alteração e a supressão, ou seja, a modificação desses espaços ou a supressão não será mais protegido, só será permitido através de lei. Quando nós dissemos que esses espaços só podem ser modificados ou suprimidos através de lei, nós estamos querendo dizer, e a Constituição está querendo dizer, que o poder executivo, o governador, o prefeito ou até mesmo o presidente, não pode, pelo seu bel prazer, pela sua vontade única, modificar ou suprimir certas áreas de preservação. Deve passar pelo legislativo. No caso dos estados, Assembleia Legislativa. No caso, se for uma área federal, Congresso Nacional. Através de lei, vedada qualquer utilização nesses locais que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. 4.
O poder público ainda deve exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Qualquer instalação, qualquer modificação, qualquer pesquisa que seja capaz de causar dano significativo a essa área de meio ambiente protegido, deve haver então o quê? Estudo prévio, prévio impacto ambiental. Deve haver, portanto, um prévio estudo para ver se, para pesquisar a viabilidade dessa pesquisa, se é viável ou se é inviável o benefício proporcional ao dano, e deve haver publicidade. Isso já caiu em prova mais de uma vez. Se não houver publicidade dessa pesquisa, desse resultado, será ilegal aquela instalação, aquela obra. 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Nestes 5 nós temos insumos, adubos e outros fertilizantes, substâncias que usem, que comportem risco para a vida. Quem vai controlar? O poder público deve controlar a produção, a comercialização e também empregos de técnicas, métodos e substâncias que comportem riscos para a vida, qualidade de vida e o meio ambiente. Não só nessa área agrícola, mas também técnicas industriais, técnicas que podem comprometer a qualidade de vida, o meio ambiente. O poder público deve controlar a produção, comercialização e emprego dessas técnicas. 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Isso aqui ocorre nas escolas fundamentais e do ensino médio. E como recentemente essa questão ambiental está na moda, não só nos eventos, até mesmo nos eventos internacionais, isso já ocorre. Promover a educação ambiental em todos os níveis, então infantil, fundamental, médio e superior, e a conscientização. Existem os programas, as manifestações públicas que preservam o meio ambiente. E o poder público deve promover, portanto, a educação e a conscientização. 7. Promover a fauna e a flora vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. Esse inciso 7º ele é interessante porque ele veio garantir com que o poder público não faça nada com a desculpa de que está protegendo a flora, porque uma ação pública não pode prejudicar, não pode provocar, colocar em risco a função ecológica, não pode provocar a extinção de espécies, nem submeter animais à crueldade. Então, isso não pode acontecer. Então, é dever do poder público proteger a fauna e a flora, tanto a fauna quanto a flora. Observe que essa questão dos animais, crueldade com animais, isso também está na moda também. Hoje, se você assistir a televisão, alguém matar alguém, normal, não chama a sua atenção. Mas se você tiver um vídeo de alguém matando um animal, aquilo ali vai ter repercussão mundial, porque hoje a proteção aos animais está na moda também. Então é muito comum esse assunto hoje. Portanto, essa proteção do poder público à fauna e à flora tem que ser uma proteção real e deve ser proporcional. Não pode ser de qualquer modo, não pode prejudicar, não pode colocar risco, não pode causar extinção ou crueldade. Parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Isso ocorre, pessoal, essas empresas hoje que exploram recursos minerais, por exemplo, aquelas que desmatam determinada área, elas devem replantar em outras áreas, geralmente um número maior, é uma compensação. Aqueles que plantam eucaliptos, eles devem compensar de certa forma o prejuízo causado em algum lugar. Então aquele que explora recursos minerais está obrigado a recuperar um meio ambiente degradado. A solução técnica exigida por órgão público competente na forma da lei. Isso ocorre na prática. Isso já é algo que é mais visível, aqueles que exploram recursos minerais. Eu tenho o exemplo aqui do eucalipto, que já não é recurso mineral,
mas aquelas empresas de mineração, nós temos, por exemplo, a Vale do Rio Doce, sempre que ela vai estender a sua obra, ela vai compensar, plantar, por exemplo, milhares de árvores em determinado lugar para compensar aquilo que ela desgastou no meio ambiente. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Sempre quando cai na Constituição algo que remete ao direito penal, ao direito administrativo, tome cuidado, porque geralmente são essas questões, esses pontos que as bancas utilizam nas provas. Olha, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. Pode ser pessoa física, eu, você, cidadão, ou pode ser pessoa jurídica, a Vale do Rio Doce, a Coca-Cola, a qualquer outra empresa. Sanções penais e administrativas. Olha, penais. Nós temos a lei de crimes ambientais. Lei de crimes ambientais, que só, por exemplo, nós temos aqui nessa lei, o artigo 29, que diz os crimes contra a fauna: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão. 38. Destruir, danificar, aqui é o crime contra a flora. Destruir, danificar florestas consideradas de preservação permanente, aí a pena. Então, são lei de proteção à fauna e à flora, lei de crimes ambientais. Então, essas são sanções penais. E ainda, sanções administrativas. Aqueles que violam, por exemplo, uma área de proteção do Estado, ele vai ter que indenizar o Estado. Se for uma área de proteção municipal, vai indenizar ao município. As sanções administrativas ou administrativas da sua própria empresa. Se for uma empresa, essa empresa, pessoa jurídica, ela vai ser punida também. Se for pessoa física, ela também será punida. O que ocorre ainda, guarde para a prova, que ainda que ela seja punida penalmente, uma pessoa tenha uma pena de prisão, ela ainda deve reparar o dano. Então, a reparação de dano causado independe de outra sanção penal ou administrativa. Costuma cair assim na prova. A reparação de dano causado nos casos de crimes ambientais, de condutas lesivas ao meio ambiente, exime, em caso de sanção penal ou administrativa, exime da reparação do dano. Não. A reparação do dano independe da sanção penal ou administrativa. Mesmo que haja sanção penal ou administrativa, é obrigado a reparar o dano. Parágrafo 4º. A floresta amazônica brasileira e a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. Pessoal, decoreba. Decore: Floresta Amazônica, Mata Atlântica, a Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional. A Constituição já trouxe desde 1988 essas regiões para o âmbito da União. A União é responsável pela proteção, a União é responsável pela fiscalização. Agora, o que é questão de prova? A utilização dos seus recursos naturais se dará na forma da lei. Toda a utilização, inclusive quanto aos recursos naturais, exploração, seja para alimentação, seja para o turismo, seja para qualquer outro, para pesquisas, isso a lei vai disciplinar. A Constituição trouxe a proteção dessas áreas para a Constituição, para o âmbito federal. A Constituição trouxe, mas ela remete à lei disciplinar a exploração, a utilização dos recursos desses lugares, da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica, da Serra do Mar e Pantanal Mato-Grossense e da Zona Costeira. Um detalhe: essa Zona Costeira é uma unidade territorial definida em lei para efeitos de administração, de gestão ambiental,
ela se estende por 7.300 quilômetros de distância da costa. Ela vai do norte equatorial ao sul temperado, passando por 17 estados e 400 municípios. Mas isso aqui é da lei e não está aqui na prova. Pessoal, aqui então é o mais importante, é isso, guardar, decorar essas áreas. O parágrafo 5º diz que são indisponíveis as terras devolutas arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Essas terras devolutas, eu falo melhor sobre elas lá no artigo 20 dos bens da União, são disponíveis as terras devolutas. São terras, áreas de proteção ali, que nunca pertenceram a alguém, não está escriturada no nome de alguém, ela pertence ao Estado, no caso aqui do Estado, existe da União. Mas são ocupadas por algumas pessoas, são ocupadas ou por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas, estão ocupadas ali, mas elas pertencem à União, por ação judicial ou por ação administrativa, elas pertencem à União. Então elas são devolutas ou arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas. Então, portanto, essas terras devolutas ou arrecadadas para o Estado, elas são indisponíveis. O Estado não pode doar, o Estado não pode vender, o Estado não pode dispor dela. Elas são indisponíveis, terras devolutas ou ainda aquelas arrecadadas pelos estados para proteção de ecossistemas naturais, indisponíveis. 6. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Nós temos várias leis que disciplinaram a colocação, modificação de usinas que operam com reatores nucleares. Nós temos a Lei 10.463 de 2002, que altera a sede das indústrias nucleares do Brasil. Nós temos a Lei 10.308 de 2001, que dispõe sobre a seleção de locais, a construção, licenciamento e operações dessas indústrias que operam com reatores nucleares. E mais recentemente, em 2011, o senador Itamar Franco, um projeto de lei que estabelece várias regras para a instalação de usinas nucleares do Brasil. Para a nossa prova, esqueçam dessas leis por enquanto, apenas lembrar que tem que ser lei federal, somente lei federal, não pode medida provisória, não pode lei estadual, não pode lei municipal. Usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal. O local é definido por lei federal. Estamos falando aqui de local. O local é definido por lei federal. Se não houver essa lei federal definindo aquela específica usina, ela não pode existir. Nós terminamos aqui o artigo 225. No próximo daremos início no artigo 226, falando da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso.